palavra começa agora, nesse momento. Bora. Vamos lá. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. 7. Juízes, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: E atrairei a ti para o ribeiro de Quixom a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Qual é o inimigo que hoje eu quero, você quer, eu preciso, você precisa? Gente, fica na intercessão pela pastora, que essa palavra possa tratar com todo mundo que está entrando, que vai entrar, e a palavra ela cura, né? Então, não temas, tá? Não temas. Qual é o inimigo hoje, meu amor, que você quer, que você precisa que Deus coloque na tua mão? A cura, a libertação de um cigarro, de uma bebida, de uma droga, de um calmante, de um pesadelo, de alguém que está passando pelo vale da sombra da morte. A primeira coisa que eu te ensino com amor, e para mim também, primeiro, você não pode colocar nada na presença de Deus que você não creia que Ele pode fazer. É um pecado, pastora? É. Pastora, mas eu creio. Se você crer, olha para mim, você precisa ter uma fé que descansa. A pior fé que existe é aquela fé que se desespera. Por quê? Porque não é a verdadeira fé. Não é, não. A fé que se desespera, você fica desesperado e você se desespera. Você desespera toda a tua casa e a tua família. E se você desespera a pessoa que precisa do milagre e quem te cerca. Então, é muito importante a gente se aproximar do Pai em um nome de Jesus, crendo, meus amores, né? Né, Arnaldo, né, Maria, né, Aparecida, Maria Aparecida? Crendo que Deus me ouve, porque Ele te ouve. Ele sabe até o que você pensa. Ele sabe o que você vai pensar daqui a 1 ano, daqui 1000 anos, um exemplo. Estou dando só um exemplo bem grandão, que é para vocês entenderem. Deus sabe o que eu penso? Sim. Deus sabe o que eu preciso? Sim. Deus sabe o que eu necessito? Sim. Mas se aproxime dele, eu e você, com fé, com confiança, com uma fé que descansa. Não é uma fé desesperada. Não é uma fé que mexe com a nossa saúde. Eu oro muito sobre isso, até para a minha vida. Eu não quero uma fé que eu perco o sono. Eu não quero essa fé que Senhor Jesus, que eu como demais, que eu como de menos. A fé que eu brigo. A fé que eu me desespero. Pastor, Deus já está dizendo que tem fé que não é fé, é doença. É doença. Eu não diria uma doença, mas é uma fé emocional. Aquela tipo de fé que se Deus me dá o milagre, eu estou com Ele. Eu estou firme, eu estou forte, eu estou alegre, eu estou confiante. Mas se o milagre demora para chegar, eu me desespero. Meu amor, não se desespere. Crê em Deus. O que Jesus falou para os discípulos? Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Entendeu? Você nunca viu na Bíblia que Jesus deixou de dormir, deixou de comer, deixou de ter paz. Ah, mas ele era Deus, pastora. É, mas ele era 100% homem. 100% Deus, mas 100% homem, filhos, meus amores. Então não se desespera, não. Esses altos e baixos, todos nós passamos. Pessoas com doenças graves, o vale da sombra da morte, pessoas com problemas, a gente sempre passa. Mas a gente vence. A verdadeira fé em Deus, ela vence tudo, gente.
Vence tudo em nome do Senhor Jesus. Viu? Eu estou falando para vocês de um rio que nasce no Monte Gilboa, como nós falamos ontem. Um rio que Gilboa quer dizer uma fonte. Ali, perto da cidade de Genim, nasce uma fonte. E essa fonte, principalmente no tempo do inverno, no tempo de chuva, esse rio ele é torrencial, ele é de correnteza. Ele é forte, ele é violento. E a maior parte dele está ali no Vale de Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Para esse rio agir a seu favor e vencer os seus inimigos, Deus precisa de um Jezreel na tua vida, de um Vale de Jezreel. O que é isso, pastor? Deus precisa semear, através da palavra, a fé dentro de mim, dentro de você. Você não vence o inimigo se não for pela fé. Como que Davi venceu Golias? Através da palavra. Através da fé no Senhor Deus. Porque Golias, gente, um homem de quase 3 metros de altura, você pode imaginar isso? Um homem que nunca perdeu uma batalha. Um homem que era sanguinário. Um homem que só da voz dele já impunha medo, a presença dele aterrorizava e desmaiava. Um gigante. E o menino? O menino 1,70 m, gente. 1,70 m, perto de quase 3 metros de altura, porque tinha armadura, tinha um capacete. Como que era? Ele falou, não temo você. Deus estando comigo, eu já matei leão, eu já matei urso. Eu não sei quem é você, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Fala para o Covid hoje, em nome de quem que você está indo contra ele? Fala para o câncer, fala para a AIDS, fala para o vale da sombra da morte. Fala, filho, filha, para o cigarro, para o espírito de cigarro, de bebida, de drogas, de prostituição, de adultério, de fornicação, de roubo, de mentira. Em nome de quem que você vai vencê-lo? Deus vai colocar a tua cabeça na minha mão hoje. Deus vai me dar vitória hoje. O gigante zombou de Davi, vocês sabem disso? Ele falou, escuta, vocês me mandam uma criança? Falou, essa criança, Deus vai colocar na mão dessa criança hoje, porque ele tinha uma coisa que o gigante não tinha, ele tinha Deus, o Deus de Israel, o gigante não tinha, ele tinha fé, o gigante não tinha, ele tinha autoridade espiritual, o gigante não tinha, ele tinha legalidade, o gigante não tinha, ele tinha autoridade, o gigante não tinha, ele tinha unção, o gigante não tinha. Você tem tudo isso, a vitória é minha, a vitória é tua, filho. A vitória é minha, a vitória é tua. E aí, gente, o homem todo fechado e com uma pedra escolhida a dedo pelo Espírito Santo de Deus, ele atinge a fronte do gigante, o gigante cai. O teu gigante tem ponto fraco. Entendeu, Daiane? O teu gigante, filha, tem ponto fraco, Tati Oliveira. O teu gigante não é o todo-poderoso. Pastor, o inimigo está dizendo que vai matar meu filho. Não usa essa palavra, não vai matar coisíssima nenhuma. Mesmo que o filho fale, mãe, vou me suicidar, mãe, vou morrer. Use essa palavra, você vai viver, repreenda. Use uma palavra de céu. Quando a terra chamar o inferno, quem é de Deus chama o céu. Usa o céu, Orialabashma. E não diga essas palavras, eu vou vencer, não, eu já venci. Eu já venci. Sabe o que eu falo todo dia, meus irmãos? Eu sou abençoada, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou rica.
Os milagres estão correndo atrás de mim. Porque a senhora tem essa fé? Eu tenho. Não me falta essa fé? Não me falta essa fé, filha. A vitória é minha, a vitória é tua. Toma muito cuidado com uma outra coisa que os antigos ensinam isso. Você é o que você fala. Você é o que você come. Você é a forma que você procede diante de tais acontecimentos. Irmãos, os grandes cristãos que eu conheci na minha vida não foram aqueles que, quando eu ministrava, ensinava, pregava, ungia, e eles se derramavam e pulavam. Não, foram aqueles que nas adversidades eles diziam: sou mais que vencedor. Por Cristo Jesus, meu Senhor. Foram aqueles que não desmaiaram na noite. Esses são exemplos para mim. Aqueles que não desmaiaram na noite. Aqueles que não desmaiaram diante de um caixão. Aqueles que não se revoltaram contra Deus quando Ele fez a sua vontade. Vocês me entendem, meus amores? Então, diante do inimigo, você não pode mostrar medo. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa casa e o cachorro, não sei porquê, ele escapou. E o dono falou assim para mim: não mostre medo, eu estou aqui. E ele foi chegando, se aproximando do cachorro. E o cachorro olhou para mim, olhou para ele. Ele foi chegando e segurou o cachorro. Ele falou: não mostre medo. Não mostre medo diante do seu adversário. Não mostre medo diante do desemprego, diante da enfermidade, diante da morte. Não mostre medo diante do vale. Não se una ao inimigo e diz: está tudo perdido. Mas se una a Deus e diga: sou mais que vencedor. Já venci essa batalha. Porque eu sei que quem habita em mim, eu sei que aquele que está em mim é maior do que aquele que está aí no mundo, gente. Vocês estão me entendendo? O rio Kishon, ou o rio Kishon, que no hebraico o nome é rio Kishon, ele vem ensinar isso para mim e para você hoje, Consuelo, Paulinha. Ele vem dizer isso para mim e para você, Tina. Que a vitória é minha, a vitória é tua, anjinho bonito. Porque ele nasce no Gilboa, ele nasce de uma fonte. Sabe por que a vitória é tua? Porque você nasceu de uma fonte. Você veio de Deus. Você é nascido da água e do Espírito. A velha criatura. Nós não tomamos banho. Quando eu cheguei no meu batismo foi no Rio Paraíba, né? Isso há quase 40 e poucos anos atrás. E eu peguei e falei isso. Olhei para o rio e falei para ele: eu não vim aqui tomar banho. Eu vim aqui para sepultar a velha criatura. Eu vim aqui para testemunhar que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E quando eu saí daquelas águas, diz o irmão que eu saí glorificando, 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 glorificando. Dali uma semana eu fui batizado com o Espírito Santo. Dali depois, uma semana eu comecei a pregar. Começou a pregar? Na casa de família. E depois eu nunca mais parei. E eu confio nesse Deus. E eu aceito a vontade desse Deus. Confia no Senhor. Vocês não têm noção quantas batalhas maravilhosas eu já enfrentei, quantas noites eu já encarei, quantas madrugadas eu batalhei com você. Não sou melhor que vocês. E nós vencemos. Eu venci, você venceu, não é verdade? Então confia, meus amores. Confia. O que a gente não pode fazer, pastora? É usar as mesmas armas do inimigo. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês pegam o que eu vou falar aqui agora. Não se una ao seu inimigo. Não se una
ao inimigo em momento algum. Porque quando você está passando por uma grande batalha, ele quer que você blasfeme, ele quer que você murmure, ele quer que você peque contra Deus, ele quer que eu e você pequemos contra o nosso irmão, que a gente fale mal da nossa igreja, dos nossos líderes, dos nossos irmãos em Cristo. Ele quer que você tome um partido só. Você não pode falar se você não sabe a verdade. Não é verdade? Você não pode falar se você não conhece as duas partes. Ah, mas me falaram. Gente, esse me falaram é de Satanás. Pastora, não fala isso. Fala e provo. É de Satanás esse negócio de me falaram. Meu pai me ensinou que mesmo quando eu vejo e ouço, eu não tenho o direito de falar. Jesus me ensina que o que eu tiver que falar, vou dar um exemplo. Eu tenho um problema com a minha filha. Eu tenho que falar para ela, diante dela. Eu não posso falar contra ela. Pastora, mas se já estiver certa, mesmo eu estando certa, se eu falar, por exemplo, contra a Nilma, pelas costas dela, estou dando um exemplo, Deus vai ficar do lado dela. Por que a gente atrasa tanto milagre? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Porque muitas vezes a gente se une ao nosso inimigo. A hora de orar, a gente está com conversinha, está com telefonemazinho, está com WhatsAppinho, se desesperando, chorando por irmão, porque vamos chorar aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, mas o orar crendo, confiando. Mas pastor, e se eu não creio? E se eu não confio? O que é que eu faço? Vai para a palavra. Porque a fé, meu amor, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Estude milagres. Ouça pessoas que já passaram o que você está passando e venceram. Confia nesse Deus. Se una ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aos anjos de Deus. E a vitória é minha e é tua. Porque eu vou ensinar mais uma coisa para vocês, que eu ainda estou no rio Quixon. Esse rio Quixon no hebraico, eu descobri, ele se chama, ele tem um significado sinuoso. Pastor, o que quer dizer uma coisa sinuosa? Ó, ele é cheio de curvas. Ó, como que é uma curva sinuosa na estrada? Alguém pode falar para mim? Alguém que dirige aí? Quem dirige aí? Escreve para mim. O que quer dizer uma curva sinuosa? Fala aí para mim. O que quer dizer uma curva sinuosa? Apóstolo, me ajuda aí. O que quer dizer uma curva sinuosa? Alguém pode responder para mim? Oh, um grande beijo, minha mãe, a sua bênção. Parei um pouquinho para tomar a bênção da minha mãe, gente. Que alegria, que honra. Alguém pode dizer aí para mim? O que quer dizer uma curva sinuosa na estrada? Vocês que dirigem, o que quer dizer? Perigo. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Parabéns, filha. É uma estrada cheia de curva, ela é fechada. Você não pode fazer ela em alta velocidade. Você não pode fazer ela sem vigilância. Você não pode fazer ela sem entendimento, com calma. Isso, a Tina está dizendo, uma curva perigosa. Então vamos entender aqui agora, vamos lá. O rio Quixon quer dizer sinuoso. Falei, gente, aí tem alguma coisa. Gente, eu não dirijo, mas eu fiz autoescola. Aí eu fui estudar, falei, peraí, o que quer dizer sinuoso, Senhor Jesus? Aí eu marquei aqui para falar para vocês. Sinuoso, por isca ou engano, ele prepara armadilha. Quer dizer, você olha para ele, presta atenção no que eu vou falar agora. Você olha para ele, ele te mostra uma coisa. Mas dependendo da situação, o rio Quixon é outra coisa. É isso que eu vim falar só essa noite para mim e para você, bem. Deus é um Deus de amor.
mas ele também é um Deus de justiça. Toma cuidado com o que você fala. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. A mesma unção, escuta o que eu vou falar agora, e pega isso, vê se você não esquece isso, que vai te ajudar muito na vida. A mesma unção que te cura, a mesma unção que te liberta, a mesma unção que te salva, a mesma unção que te enche de poder, a mesma unção que te prospera, é a mesma unção que te corrige, que te admoesta, que pode te levar não para o céu, que pode atrasar os seus milagres, que faz justiça. Então o rio Kishon é um rio de justiça. É um rio que não perdoa inimigo pecador. Vocês estão me entendendo, gente? Pastora, mas não é assim. Gente, o problema não é o pecado meu. Vou falar de mim, não vou falar de ninguém não, né, Eliane? Beijo, filha. O problema não é o meu pecado. O problema é a consequência do que eu sinto, do que eu falo, de como eu ajo na guerra. Né, Patrícia? Nós temos que tomar muito cuidado, meu amor. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes você está pensando aí que a tua luta... Cuidado. A Bíblia diz que Kishon quer dizer sinuoso. Ele é bonito. Ele é ungido. Mas se você não sabe usar se você não sabe lidar com a unção, ele pode se tornar perigoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus diz que a gente não pode usar o nome do Senhor em vão. A palavra de Deus diz que a gente não pode falar que o Senhor falou, que ele não falou, que Deus revelou, que ele não revelou, profecia que ele não mandou. Então nós temos que tomar muito cuidado, é um nome muito santo. O pastor só está dizendo que Deus, filha, é santo demais. O mineiro, quando ele fala demais, porque é muito, muito maravilhoso, é sagrado. E tem muita gente brincando com o sagrado. Que dentro do sagrado, fora do sagrado, dá as suas voltinhas, as suas conversinhas, o seu testemunhinho, né? Então, toma muito cuidado. Então, o rio Kishon, ele nos ensina. Então, vamos repetir. O rio Kishon nos ensina. Mais que orar. É preciso o quê, pastora? Vigiar. Depois do Rio Jordão, eu ensinei ontem que é o segundo maior rio de Israel. Você olha para ele, de verdade, você não dá nada por ele. E aí o que acontece? Israel estava 20 anos cativo mesmo dos cananeus. E Deus levanta uma mulherada, glória a Deus. Deus levantou os homens também, mas Deus levantou uma mulher, mas teve um valente aí também. Deus levanta uma mulher, chamada quem, pastora? Chamada Débora. Débora quer dizer abelha, destemida, trabalhadora. Ela foi a única juíza de Israel, mulher. Ela foi profeta. Onde que era o lugar de trabalho dela, pastor? O templo dela? Debaixo das palmeiras. Ali ela julgava Israel, atendia, orava pelas pessoas, corrigia, tudo. Aí Deus revelou para ela, ó, levanta Israel, porque agora chegou a hora de eu libertar Israel dos cananeus. E ela chama o Baraque, que era o capitão naquela época. E falou para ele, olha, Deus falou para mim que vai libertar Israel dos cananeus. E ele tinha um comandante lá que não perdia nenhuma batalha, chamava Sísera. Aí o Baraque falou assim, ó, sozinho eu não vou não.
só se a senhora for comigo, porque eu não sou conhecido. A senhora, quando fala, é Deus que fala. A senhora, quando fala, é Deus que fala. Ori, ela baixou. E o povo te ouve. Se a senhora for comigo, eu vou. Ele falou, eu vou, mas você saiba o que Deus me revelou. Ele falou, o que Deus revelou para a senhora? Que essa vitória, ele vai dar para uma mulher. Ele falou, amém. Reuniu 10.000 homens. E o Císera, o comandante do Jabim, rei dos cananeus, ficou sabendo que ele estava no Tabor e chegou com 900 carros de guerra. 900 carros, gente, presta atenção nisso. 900 cavalos. Pastor, mas não é muito cavalo, não é muito carro. Olha, uns confiam em carro, outros cavalos, né? Uns confiam na metralhadora, outros confiam no revólver, outros confiam que nós temos que andar armado, outros confiam que nós temos que andar desarmado. Mas eu prefiro ficar com esse calibre aqui. Qual, pastora? O meu calibre é 66. Tá bom? Tá. Aí chegaram lá. De repente. O que aconteceu? De repente. O que aconteceu? De repente. Baraque quer dizer relâmpago. De repente. Não tinha sinal de chuva de nada. Eu achei um negócio do Flávio José para contar para vocês. Fica aí, não vai tomar café não, porque aqui tá melhor que café. Depois a gente toma café junto, tá legal? Tá? Vocês me dão um pão de queijo, eu faço o café, fica tudo certo. Segundo Flávio José, caiu uma chuva torrencial, que não era esperada para aquele dia, para aquela hora, não. Só que desceu, segundo Flávio Josefo, gente, que é um historiador judeu, ele diz aqui, ó, ocorreu uma grande tempestade com torrentes de chuva e saraiva, chuva e pedra, entendeu, Vânia? Chuva e pedra. Irmão, chuva de pedra, quando a gente estava na roça, a gente já dava uma caída, né? Escondia. Se ela fosse pequenininha, a gente ficava catando para chupar. Só que essa saraiva aqui, deixa eu falar para vocês, não é coisa pequenininha, não. Que a gente fica chupando que nem sorvetinho, né? Picolézinho, não. Não é, não. A criança pega e ainda vai lá, mãe, tem groselha? Não, não é. É pedra de gelo grande. A chuva, o Deus fez o negócio seguinte, a chuva caiu e o vento veio e jogou aquela chuva e aquelas pedras na cara do inimigo, segundo o Flávio José. Eu estou lendo aqui o que o historiador escreveu, o homem mais respeitado sobre isso aqui. Não estou falando nada de mim, não. Resultado, o vento jogou a chuva e as pedras. O olho dos soldados cananeus, eles não enxergavam nada. Eles não enxergavam nada. Resultado, o carro, eles não conseguiam dirigir o carro. E os cavalos e os carros, atolou tudo. Deus criou uma lama. Foi uma chuva tão forte, gente, que a gente não sabe nem explicar isso. É milagre de Deus. É dom de maravilhas isso, pastor? É, dom de maravilhas. Fez uma lama. Quem entende lama aí sabe o que eu estou falando. Os carros e os cavalos atolaram na lama. E aí o povo de Israel aproveitou, os 10.000 homens, e foi matando um por um, e o rio Quixon foi levando os corpos. O rio Quixon foi... Mas então eles não tiveram muito serviço? Não, porque Deus mandou uma tempestade inesperada, com chuva, vento e saraiva, e pedra. E foi levando eles. Eles ficaram desesperados. Quando eles tentavam fugir, o Israel estava bem... Baraque, ele é rápido, né? Relâmpago, o significado do nome dele. Ele colocou o soldado dele bem estratégico. Quando eles tentavam fugir, ele falava, você, vem cá, pum! E, pum. E o Quixon levando, só sangue. O Quixon levando. Pastor do céu, tudo isso foi. Quantos carros ali o Quixon levou? Uns 900. Quantos homens? Nem sei, filha. Não dá para dizer.
Porque 900 carros, vocês fazem as contas, cada carro aí cabe 3, 5 homens. Fora os cavalos individuais, né? Que esses carros, eles eram levados por no mínimo 2 cavalos. E é cavalo árabe, gente, cavalo puro sangue. É cavalo que voa, é cavalo que sente cheiro de sangue, de guerra. Você quer ver um cavalo voar? Leva ele para uma corrida, leva ele para uma guerra, leva ele para um estádio. Verdade, pastora, é. Nossa, eu era doida para conhecer um puro sangue. É um puro sangue, eu quero conhecer. De tanto eu estudar a Bíblia, né? E no Egito estavam naquela época, né? Os melhores cavalos. E aí, resultado, segundo José, eles não enxergavam nada, foram todos mortos. Mas teve um que escapou. Qual o nome? Teve um que escapou o comandante, o Sísera. O Sísera escapou. E ele vai, presta atenção agora no que eu descobri hoje, que eu vou contar para vocês. E ele vai e chega na casa de Jael. O que quer dizer Jael? Cabra dos montes. Cabra selvagem. Mulher corajosa. Mulher que montava e desmontava tenda. Mulher que caçava. Mulher que não tinha medo de nada e nem de ninguém. Pastora, ela era casada com um homem chamado Éber. Esse Éber, ele era da descendência do Jetro, do sogro de Moisés, descobri hoje. Eles eram amigos de Israel, mas também eram amigos dos quenezeus. Olha o que Deus faz. O Sísera, esse homem, chega lá e fala assim para essa cabra. O significado dela é cabra montesa. O que é cabra montesa? Eu não entendo. É aquela cabra de montanha, que você vê a montanha em pezinho e ela sobe e não cai, que pula. E diz que ela corre, ela tem uma força, um vigor. Olha para você ver o significado de Jael. E ele chega na porta da casa dela e falou assim, ela falou assim, entra, meu senhor. Entra. Ele falou, posso entrar? Falou, pode. Entra aí. Ele falou, estou muito cansado, estou com muita sede. Ela falou, não, vou te dar melhor que água. Eu vou te dar leite. Você sabe o que é leite? Sabe, né? Mas só que você não sabe o que é um leite fermentado. Existia aquele negócio lá de odre, então aquilo lá era para colocar água, leite ou vinho. Só que eles colocavam o leite de cabra lá, por exemplo, de vaca, dentro do odre e ele fermentava. E o leite fermentado dentro desses negócios, ele entra como um calmante. Lembra daquele leite com açúcar que a avó dava pra gente tomar para dormir, as tias, a mãe? Água com açúcar? É mais ou menos isso, mas é mais forte. E ele chegou muito cansado. E ela pega um leite fermentado e dá para ele tomar à vontade. E aí falou para ele, agora pode deitar, se cobre aí. E falou assim, olha, se alguém chegar, você fica na porta. Se alguém chegar e perguntar se me viu entrar, o Sísera, você viu o Sísera? O Sísera entrou, tá aí, você não viu, não. Ela falou, pode confiar. Ela era de Israel, pastor? Era. Mas marido não. Ela falou, você pode descansar. E o leite era fermentado. Ele, ó, tomou, ó, blá, dormiu, apagou. Ela vai lá e pega uma estaca. Estaca daquela com ponta. E pega o martelo. Mulher era forte, né? Mulher que trabalha com martelo, minha filha, você tem até medo. Dá uma corrida, se possível, se der tempo. Ela espera ele dormir, pega a estaca, ele tá naquele sono pesado, ela põe a estaca aqui, ó, e um martelo aqui, e vem. Ele morre. Quando ela vai atrás do Baraque falou assim, não, nós temos que pegar o Sísera, nós temos que pegar ele. Só falta ele, o resto tudo acabou. Deus acabou com todos, mas não pode deixar um escapar. Ela falou, não, vem comigo. Não, eu tenho que ir atrás do Sísera. Não, vem comigo. Quando ele entra dentro da tenda dela, ele estava morto lá.
Entenderam agora que Deus mandou falar através de Débora para o Baraque? Mas essa glória eu não vou dar na mão de um homem. Essa vitória eu vou dar na mão de uma mulher. Ela era quieta, Júlia. Ela era sábia. Ela sabia ouvir. E ela era disposta. Você só vence o inimigo quando você se cala, quando você fala na hora certa, quando você se dispõe para fazer o que Deus está te pedindo. E na hora certa você toma a atitude certa. E ele olha, e aí ele entende a profecia de Débora, que Deus daria a vitória através de uma mulher. O que Deus manda eu te dizer hoje, não vai dar para terminar a mensagem hoje, tem mais coisa. Amanhã, 17 horas, vocês não perdem não, tá? Hein? Não dorme, não cochila, gente. Põe no despertador. Resultado. Tem algum inimigo que você deixou escapar? Ai, pastora, eu fui liberto do cigarro, mas eu ainda tenho a bebida. Ele escapou. Ai, pastora, eu não me drogo daquele jeito, mas ainda, sabe, um baseadinho. Escapou. Eu não brigo muito, mas eu ainda brigo. Está escapando. Deus está dizendo que Ele não quer que você vença pela metade. Ele não tem filho pela metade, ele não tem adorador pela metade, ele não tem intercessor pela metade, ele não tem salvo pela metade. Deus manda eu dizer para mim e para você que o que ele tem de milagre na minha vida e na tua é completo. E nós vamos orar agora. E eu ainda não vou terminar essa mensagem hoje. É quando ainda, pastor? Pelo amor de Deus, é amanhã, se Deus quiser. Se não aparecer mais surpresas, mais aprendizado, mais pesquisa. Tenha pressa não, meu filho. Tenha pressa não. Inimigo a gente vence com muita calma, muita sabedoria, com muita estratégia. Estuda o inimigo. Estuda. Estuda o teu inimigo. Seja vício, seja prostituição, seja adultério, seja o que for, estuda, estuda. Estuda aquela pessoa que te machuca. Estuda aquela afronta, vai dando resposta, né? A gente vira hashtag barraqueirinho de Jesus, né? Não, estuda e vença, porque as tuas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E guarda o que eu vou te dizer. Não tem inimigo difícil. Não tem inimigo impossível. Por quê, pastora? Porque o teu Deus é o Senhor. É o eu sou. É o eu posso, eu faço. Teu Deus é extraordinário, meu filho, minha filha. Confia nele, tá? Deus de vitória, varão de guerra. Tá, gente?